Prontinho, começou a... Na medida que for chegando, a gente continua, mas eu queria que... Pô, mas eu esqueci também de avisar uma participação maior do povo, de vocês. Aí a gente ia dar... Vocês estão ouvindo direitinho, né? Tranquilo, né? A gente, pelo programa aqui, cronograma, foi Rômulo que fez, né? A gente vai falar sobre a questão urbana no Brasil. Sobre a questão urbana, falar sobre cidade, né? Mas sobre a falta de planejamento urbano, como é que se constrói a cidade, a importância da cidade no capitalismo. Mas eu vou fazer diferente. Eu senti a necessidade de tirar algumas dúvidas, se caso vocês queiram, né? Mas se ninguém quiser se manifestar, eu vou falar alguma coisa sobre nossas aulas sobre o gênero, né? Ok. Eu percebi nas 3 turmas que eu tenho do terceiro ano, né, que é o mesmo assunto para todas, e, consequentemente, a mesma atividade, uma certa dificuldade na resposta das atividades, né? Tanto é que para algumas pessoas, não sei se foi o caso dessa turma em específico, mas para outras pessoas eu pedi para a pessoa, para os alunos ou algumas alunas, para relerem, assistirem de novo os vídeos para tentar responder, né? Porque, se eu não me engano, foram 4 questões, né? Então, são 4 questões. As 3, cada objetiva vale 2 pontos, né? Ou 20, que é até assim, 2 pontos, e a discursiva vale 40 pontos, né? Então, a que tem mais peso é discursiva, etc. Aí eu senti isso, vocês sentiram dificuldade, uma discussão densa. Talvez, como vocês estão terceirando, vocês estão sentindo a dificuldade. Mas alguém quer se manifestar, se manifestem, escrevam aí, falem. Se Daniela disse que achou tranquilo, né? Mas e as outras pessoas? Eu não anotei direito qual foi a turma. Mas, Daniela, eu vou ter que fazer isso, porque, grosso modo, ficaram algumas questões que eu senti que não ficou muito claro para vocês quando foram responder, principalmente quando vocês foram responder a questão discursiva. Vamos? Então, eu vou fazer o quê? Vou fazer essa... Tá certo, Guilherme. Eu vou fazer uma revisitada, né? Para ver qual foi o ponto que eu acho que ficou um pouco nebuloso na cabeça de vocês. Aí, lógico que a gente vai ter que marcar uma aula extra para falar sobre essa questão urbana. Então, de antemão, a gente vai ter mais uma aula. Mas como é atividade, valendo nota, etc., lógico, para não prejudicar vocês, dessa particularidade das aulas não presenciais, então, eu vou dar eu não sei qual foi o prazo final, se foi hoje ou amanhã. Aí, quando eu terminar essa aula, eu vou dar um ou 2 dias a mais para vocês tentarem resolver e tentarem desenvolver a discursiva de uma melhor forma. Uma parte que eu senti muita dificuldade e que a turma de informática realmente me disse que tiveram um pouco de dificuldade de entender, é quando se fala sobre
determinações biológicas, sobre biologia, sobre essa relação entre biologia e sociedade, essa relação sobre o que é biologia, o que é determinação biológica, o que é construção social, o que determina quem, se há uma relação direta de determinação, se não há, como isso ocorre, se não ocorre. Porque apesar de eu ter sempre batido na tecla que o pensamento de Scott é um pensamento em que as relações de gênero, as relações hierárquicas de gênero são puras construções sociais sobre o homem e a mulher. Lógico que ela percebe que é evidente, né, que existe uma diferença entre homem e mulher, né, biologicamente fundada, lógico, existem todas as outras espécies também de mamíferos, de outros animais, né, de outros seres, que há uma distinção do macho e da fêmea no Homo sapiens e na humanidade. Também há uma distinção entre masculino e feminino, mas ela está falando que sim, existe, mas isso não explica nada sobre a questão do gênero. É basicamente isso. Sim, existe, ninguém está negando, mas você não está explicando nada, porque em sociedade nós temos uma predominância do homem sobre a mulher, independentemente dos diversos momentos históricos, né? Que aparentemente para Scott, gênero é uma categoria de natureza ontológica, né? Mas essa discussão é uma discussão mais antiga, né? Ela está perpassando essa discussão de gênero, porque realmente é uma discussão que, a priori, ou de uma forma mais imediata, a gente tende a fazer essa relação entre o lugar do homem e da mulher, tendo como referência o corpo e as determinações biológicas, mas é uma discussão que já vem lá do começo da sociologia, das ciências sociais, da antropologia, já. A discussão que está mais ou menos superada dentro do que se considera um pensamento minimamente qualificado em ciências sociais e só tem reverberação em grupos sociais eminentemente preconceituosos, racistas, sexistas, etc., mas não tem mais um estatuto de cientificidade. Pelo menos nas ciências sociais, mas na biologia sempre volta isso, essa discussão, na genética também volta essa discussão, na neurociência também volta essa discussão, sobre como explicar a realidade social, né? Como explicar a realidade social, o que é sociedade, o que não é sociedade. Existe só sociedade, existe natureza, correlação de natureza e sociedade. Por que eu trago essa discussão? Porque essa discussão perpassa tanto Scott quanto Safiotti, né? Quando Safiotti vai criticar aquelas tendências interpretativas fundadas na natureza, ele está falando isso, né? Por que isso? Porque, aparentemente, né, pelo processo de transmissão da tradição da naturalização, né, de determinados tipos de expressões culturais, sociais, econômicas, religiosas, políticas, etc., que perpassam um longo período de tempo, e perpassando esse longo período de tempo, ele torna-se muitas vezes inconsciente. O que é inconsciente? Ele é passado de geração em geração sem nenhum tipo de reflexão crítica, né? A expressão de uma menina não se sinta dessa forma, ou um menino não veste saia, ou outras expressões aí, são expressões que são inconscientes, né? A pessoa, a mãe, o pai, etc., às vezes não se pergunta se aquela expressão que ele está utilizando se tem uma origem social, se é natural, então ele apenas reproduz, então se torna consciente, você apenas está reproduzindo determinado comportamento, né? Então, muito do que você pode pegar os evolucionistas de antropologia, não sei se você já ouviu falar, e alguns outros sociólogos, Spencer,
Aí você teve no ramo da criminologia Lombroso, né? O italiano Lombroso. Aí, e nesse processo de desenvolvimento, você cunha o ápice dessa relação entre biologia e sociologia, e explicação da realidade social, se dá com o darwinismo social, né? Que o darwinismo social, grosso modo, ele fundamenta todas essas correntes racistas que vai culminar na barbárie que foi o nazismo, né? O darwinismo social, grosso modo, ele vai falar que existem raças superiores, raças inferiores, que as raças inferiores tendem que desaparecer mesmo, e abre caminho justamente para aquele extermínio em massa que os nazistas cometeram, principalmente contra os judeus, mas contra os negros, homossexuais, ciganos, do leste europeu e outros grupos sociais minoritários. Então, existia uma tendência, tanto teoricamente, né, de se explicar, quanto na nossa vida cotidiana, de tentar explicar essas distinções de gênero, enquanto umas distinções fundadas na biologia, nas determinações biológicas. A gente tem que explicar, lógico que eu não sou da biologia, mas o mínimo nós temos que saber o que é determinação biológica, né? O que é biologia. Você tem o processo da genética, do DNA, toda essa da herança genética, tudo isso. Significa o quê, gente? Significa que se houver uma determinação biológica, genética, no DNA de determinada espécie, para se comportar de determinada forma, essa espécie vai se comportar de determinada forma, independentemente do tempo e do espaço. Só se a espécie perecer, lógico, né? Ou se houver um processo de evolução muito radical, em que mude, mas se houver essa mudança radical, muda-se de espécie, né? Mas, por exemplo, um leão, quando o leão surgiu enquanto espécie, ele, desde o seu surgimento, ele é carnívoro, desde o surgimento ele tem aquela constituição biológica, desde o surgimento ele sai para caçar, ele urge, então são todas as características, né? Um pássaro, ele tem a capacidade, tem a capacidade, mais ou menos, né? De alguns pássaros, não, as aves, né? De voar, né? Mas tem algumas aves que não voam, lógico, mas a totalidade das aves voam, né? Botam ovos, tal, criam ninho, certo? Então você vai ter essa realidade lá nas aves, lá nos períodos mais antigos do desenvolvimento do planeta Terra. Até hoje, elas vão ter pena, vão voar, vão botar ovos e vão criar seus filhotes no ninho. Isso porque é uma quase como uma programação da informática mesmo. Você não é nem da informática você tem um programador, né? Na natureza. Não há, né? Não sei se você acredita em Deus, etc., mas cientificamente não há essa comprovação, né? Você tem uma determinação que aquela espécie vai fazer daquela determinada maneira, independentemente do tempo e do espaço, ela vai fazer aquilo, ela vai reproduzir aquilo. Por exemplo, você tem um exemplo das tartarugas. As tartarugas, elas nascem, pegam o oceano, no momento em que eles estão, que o organismo está desperta para que haja o processo de acasalamento com o macho, interessante, ela volta para o mesmo, eu não sei se é de uma espécie, mas eu acho que é da própria natureza da tartaruga, ela volta para a mesma praia onde ela nasceu. Olha que interessante, como é que ela sabe isso, mano? Aí não sei como é que ela sabe, mas deve ter alguma explicação, mas não sei o que ela sabe. A única certeza que eu tenho é que não é uma decisão racional dela, né? Como nós temos as decisões racionais, né? Vocês veem, tem aquela, não sei se vocês sabem aquele ditado, né? Que tinha um rio, aí um escorpião queria passar de uma margem para a outra e passavam
um animal que vive na água, não me lembro qual é o animal que vive na água, não me lembro qual é esse animal. Aí ele pede, não, um animal, um determinado peixe, nessa coisa assim, vai. Você me leva aqui nas costas para passar? Eu falei, rapaz, não. Aí ele responde, mas por que não? Eu tô precisando, se eu for, eu vou morrer afogado, etc. Não, porque você é escorpião. Óbvio que eu não vou levar você, escorpião. Ele fala, não, prometo que eu vou. Tá, tá, tá. Aí esse bicho aceitou. Aí o escorpião foi no, 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 nas costas desse animal, né? Animal hipotético, eu não me lembro especificamente qual é, um animal hipotético vai lá. No meio da travessia da margem, ele pica o animal. Aí o animal olha para mim, mas pô, você prometeu, escorpião. Aí ele olhou para ele e falou, é minha natureza. Lógico que isso é uma analogia para falar sobre, discutir sobre a personalidade humana, o caráter humano, etc. Mas tem um fundo de verdade biológica nesse sentido. É pré-determinado biologicamente. Quando um escorpião se sentir ameaçado, ele vai agir daquela forma. Acabou. Então, ele não tem escolha. Para determinadas espécies, não tem escolha. Não, essa categoria da escolha, que a gente pensa que a gente talvez não problematize, mas pensa que se universaliza para toda a esfera de vida, não é só nossa. A escolha naquele sentido. Nós podemos escolher entre diversas alternativas possíveis em nossas vidas sociais. Em que sentido? E essa escolha é mediada porque nós temos uma consciência. E essa consciência necessariamente faz o quê? Essa consciência faz que nós nos afastemos necessariamente dessas próprias determinações biológicas, que nós também temos, mas há um afastamento delas. Né? Há uma mediação, não há uma relação direta. Você passa a controlá-las, a mediá-las, não desaparece, mas há um contínuo controle através das construções culturais, sociais, econômicas, etc. Então você tem a consciência que vai ser separação, que, por exemplo, escorpião, a tartaruga ele não vai ter. Entendeu? Aí para que essa discussão? Para afirmar que essas explicações, quando se fala em determinação biológica, quando se fala, por exemplo, na questão discursiva que eu falei sobre eu pedi para vocês falar sobre a discussão de gênero em Scott, sobre as determinações biológicas, etc. Muitas pessoas tiveram dificuldades, etc. Por que tiveram dificuldade nesse sentido, né? Se eu pudesse dar o conselho a vocês nessa discussão, Scott ela faz uma crítica a essa interpretação das determinações biológicas, faz uma crítica e constrói um corpo teórico de superação dessa mesma tradição de pensamento. Então ela critica dizendo, não é esse caminho não explica, não há relação direta entre o comportamento social e o comportamento, a determinação biológica, então há uma ruptura, há um processo de descontinuidade. Então, o agir social, ele não é determinado biologicamente. Aí ela vai construir toda aquela discussão sobre qual é o entendimento de gênero, aquelas construções culturais, ideológicas, né, sobre o papel da mulher, que ela vai remontar a questão de Eva, de Maria, da mãe de Cristo, sobre aquelas construções conceituais normativas que operam no direito, na política, na religião, que impõem regras mesmo. Normativas significa o quê? Que impõe normas. Normas é o quê? Regras, né? Determinadas formas de comportamento. É lógico que não tem a mesma fixidez das regras fundadas na biologia, mas são regras, né? Regras sociais, que se chamam leis sociais, que faz com que nós tendemos a nos comportar e a reproduzir uma determinada forma de dominação, um determinado sistema de opressão do homem sobre a mulher. Então, ele está falando isso. Uma crítica, bom dia, uma crítica a essa decisão, uma superação no momento que ela mesma analisa e constrói sua teoria sobre o entendimento dela sobre gênero. Né? Então, é isso. Por que é importante fazer isso? Porque essa relação entre natureza, essa natureza exterior ao homem,
e a realidade social é uma discussão, uma análise muito, muito complexa, né? É muito complexa. Parte considerável das ciências sociais e da antropologia acredita que é pura construção social mesmo, não tem nenhuma vinculação com o corpo, com a biologia ou há um completo domínio e tal. Levi-Strauss vai falar sobre essa passagem da natureza para a cultura, né? Que se dá no processo de constituição da interdição do incesto, né? Ele está falando, naturalmente não há nenhuma interdição às relações sexuais para exemplares da mesma espécie, da mesma família, ou seja, o leão pode cruzar com sua filha que está tranquilo, né? Um cachorro, etc., um macaco, uma menina, mas na espécie humana segundo ele, nesse período, nessa interdição incesto que ocorre, que começa o desenvolvimento da cultura, né? Essa construção, essa instituição, essa construção só humana. Então, Scott está falando isso. Olha, gente, vamos lá, a gente não está discutindo, tem toda essa discussão, toda essa teorização, essa construção de senso comum que fala que, por exemplo, uma mulher, peguemos o exemplo da construção civil, que a mão de obra feminina geralmente é vinculada a aquelas atividades menos pesadas, né? Aquelas atividades menos pesadas, como rejuntar. Diga, alguém quer falar? Por ela ser considerada um sexo frágil, né? Entre aspas. Exato, nesse sentido. Faz aquele rejunte, vocês sabem, né? Vocês sabem que teve um boom da construção civil, aí falava, uma atividade econômica marcadamente masculina, etc. Lógico que deve ter, né? Mulheres trabalhando, pegando pesado, mas era vinculada, era deixada para a mulher essa parte mais que precisa de uma minúcia, você entende? De um contato mais atencioso, mais delicado. Olha como essa construção social do gênero, ela adentra nas relações econômicas, a mulher é mais delicada. Se ela é mais delicada, ela tem mais competência em exercer determinadas atividades que requerem uma atenção maior. Quantas vezes as meninas, e falem aí, meninas, Daniela, Ingrid, Luciane, Júlia, né? Cauane, Érica, só tem Guilherme de rapaz, né? Então são elas, Guilherme. Falem aí, quantas vezes vocês já ouviram falar de que a mulher consegue desempenhar diversas atividades ao mesmo tempo, enquanto o homem só conseguiria, em tese, Escuto direto isso. Escuto direto. uma atividade só, né? Não é verdade? Pois E isso ocorre. Isso é fundado biologicamente? Não, isso é construção social. Talvez por quê? Uma hipótese. Porque a mulher realmente desempenha vários papéis sociais desde o desenvolvimento dessa lógica de gênero para Scott, patriarcal para Safiotti. Ela desempenha várias atividades e que o homem só desempenha uma, basicamente, que é o de prover a família do seu sustento. O homem, por exemplo, você bota o homem, foi para fora, não é verdade? O homem foi para fora, então a atividade doméstica, teoricamente, ficou só para a mulher, cuidar da atividade doméstica. Isso inclui muita coisa, né? Cozinhar, cuidar do filho, educar o filho, etc, etc. Então, você vê como essa construção social de uma determinada sociedade, quando o homem deixou o trabalho doméstico e todas as atividades domésticas para a mulher e foi exercer tão somente uma atividade, que é a atividade de trabalhar, etc., independentemente do trabalho, mas foi trabalhar para dar o sustento dela, que constrói-se esse mito, né, que a mulher tem a capacidade de se virar, de desempenhar várias atividades, e o homem não, como se fosse, e isso é reproduzido enquanto uma condição biológica própria da mulher. Naturalmente, a mulher é capaz de exercer variadas atividades. Naturalmente, não.
Não é naturalmente. Isso se desenvolveu ao longo do período, né? E você tem um Eu agravante... mesma, eu Hum, mesmo não consigo desenvolver várias atividades ao mesmo momento. Já tentei assim, mas quando eu foco em uma, eu só termino, eu só consigo fazer outra se eu terminar a que eu estou fazendo. Eu não consigo ficar fazendo assim, não sei se é uma questão de prática, porque não tem nada biológico que comprove isso, né? Que a mulher é. consegue exercer várias atividades e o homem não. Acredito que tenha homens que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mais do que mulheres, porque eu acho que isso é questão de prática, vai variar da pessoa, né? Questão de É. organização também. Então, isso não é um determinante biológico. É exatamente isso. Tem mulher que vai ter mais facilidade de fazer algumas coisas, assim, tem mulher que não vai ter, tem homem que vai ter, e tem mulher que não vai ter. Interessante é que na aula anterior, aí uma menina estava falando sobre isso, é uma colega de vocês, é daí não do curso, mas do Instituto Federal, aí ela comentou isso, né? Ah, porque a mulher, falando socialmente, a mulher, quando vai ao shopping, ela fica mais tempo, compra mais, etc. O homem não, o homem é mais prático, vai lá, é mais racional. Olha como é, a mulher fica lá rodando, perdendo tempo, o homem é mais racional. Olha, o homem é mais racional. Se o homem é mais racional, como todas as categorias são categorias relacionais, o homem é o, o polo racional, necessariamente o polo irracional vai ser a mulher. Porque a mulher vai lá, perde o tempo, passa 10 horas, compra um monte de coisa, vai e volta, e fica, bate perna, etc. E o homem não aguenta, então o homem vai lá, constrói, ela chega lá, pô, compra isso, compra aquilo, pega, vai embora, é uma racionalidade. Não. Aí a outra colega dela comentou, então eu sou homem. E o outro, interessante, aí que o outro Isso colega, um vai, rapaz, isso vai falou, eu sou depender também. mulher. Você está entendendo como essas construções que são sociais ganharam expressão teórica, mas que estão descritas as expressões teóricas, mas em determinado momento foram muito fortes, até hoje tem muita força, mas muita força em explicar as relações através do conhecimento do que a gente chama do senso comum. Então, aquilo que eu estava falando com você, Daniela, e com você, com o Guilherme, com Júlia, com todos, é o quê? Essa lógica de que mulher naturalmente tem a capacidade de dar conta de várias tarefas ao mesmo tempo, e o homem já se concentra em mais uma, não é naturalmente. Tem um histórico social de que a mulher realmente ela é levada a fazer pelo sistema de dominação, a exercer diversas tarefas ao mesmo tempo. Você já imaginou uma mulher que está no trabalho, na sua atividade doméstica, e está com um filho pequeno, ela tem que, teoricamente, né? Olha o que é, cuidar do filho pequeno, limpar a casa, fazer a comida para como o esposo chegar. Lógico que, isso é na perspectiva bem tradicional, fazer a comida, educar o filho, olha quantas atividades ela faz no mesmo período. Quantas atividades ela faz? Aí se fala, nesse sentido, que é uma pretensa natureza da mulher. Não é uma pretensa natureza da mulher, é uma construção social que ele vai se desenvolvendo ao longo do tempo, e esse, ao longo do tempo, vai se tornando, como eu disse, adquirindo um caráter inconsciente. Entendeu? Inconsciente em que sentido? Existe, a gente faz, minha mãe me ensinou, mas não houve, as pessoas não param para fazer uma análise crítica de falar assim, porque é muito difícil, né? Porque a vida cotidiana é muito corrida e às vezes você tem que ter contato mesmo na maioria das vezes, não sempre, você tem que ter contato com um determinado conhecimento científico que, infelizmente, poucas pessoas têm, mas essa crítica pode advir da própria tomada de consciência dessas relações sociais mesmo, cotidianas, do senso comum, que as mulheres, muitas das mulheres sofrem e tomam consciência e falam, não, por exemplo, Maria da Penha, não, eu estou sofrendo, eu sofri violência, etc. Eu vou correr atrás disso, mas na maioria das vezes não correm atrás de se pensar, de se questionar, de se criticar, de refletir, né? De se parar para refletir se determinada
atividade social é realmente natural ou não. Então, isso fica assim, essa questão da atividade, essa questão da racionalidade e racionalidade, são todas construções sociais, e é esse ponto que Scott está falando. Como essa linha fica obscurecida na nossa vida cotidiana, e que nós tendemos a vincular esses comportamentos que são construções sociais, meras construções sociais, ou seja, não tem uma determinação biológica, não tem que ser assim. Teve uma história de origem indígena, teve uma história de desenvolvimento, e se teve toda essa história, ela pode vir a ser superada, suplantada por outra ordem social, de forma mais igualitária, mas que aparecem com outra determinação biológica. E essa é muito da força do sistema de gênero, e que ela busca desconstruir mesmo nas outras teorizações que buscam vincular. Vocês se lembram que ela vai criticando aquelas historiadoras feministas, né, naquela primeira onda do feminismo, que tentavam explicar a dominação do homem pelo controle do corpo feminino, em primeiro lugar, pelo caráter da reprodução sexual, ou seja, que a mulher que detém esse poder último sobre o processo de reprodução de nossa espécie, ou seja, se, em tese, hoje em dia, mas não como eu falei, em tese, hoje em dia, você tem os exames de DNA, mas você há 300 anos atrás, há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, você não tinha como comprovar que aquela cria era sua, né? Só a mulher que poderia saber. Né? Só a mulher que poderia dar mais ou menos aquela certeza, lógico, se não houvesse algumas situações de violência, né? Mas em termos gerais, se ela tivesse algum relacionamento com alguns poucos homens, ela podia ter um relacionamento com o seu companheiro, etc, e relacionamento com o outro, e ela saberia mais ou menos, lógico, pela questão da atividade sexual, de quando ela teve essa atividade sexual, do tempo de gestação, a certeza seria dada a ela, né? Lógico que pode parecer ou não, mas certeza, quem daria era a mulher. Então, aquelas historiadores falavam isso, né? Gente, que a dominação do homem é justamente para controlar essa imagem de mundo assimétrica e hierárquica, ela surge para que o homem controle a mulher no sentido da reprodução da espécie. Aí, no outro momento, um segundo grupo dessa primeira onda fala sobre a questão do controle sobre a sexualidade em si, sobre o prazer sexual. O homem controlaria o corpo da mulher, então, dessa relação entre o corpo da mulher, a sexualidade e o prazer sexual, que estava a origem, né? Que se explicaria a origem, né? Desse sistema de dominação do masculino sobre o feminino. Então, a Scott vai falar, não é isso não, gente. Existe esse corpo sexual, não vou falar esse absurdo que não existe corpo diferente. Não existe corpo diferente, é um homem, em tese, tendencialmente, ele tem uma constituição mais forte do que a mulher. Mas isso não dá direito a você vaticinar, você afirmar categoricamente que é só o homem que pode trabalhar pesado e a mulher vai ficar no trabalho doméstico. E como um trabalho doméstico é um trabalho menos cansativo, teoricamente, que na verdade não é. Então, o homem vai estar em vantagem nesse sentido, ou seja, olha, eu estou pegando pesado, eu pego um saco, como você vê muitos desses machistas, que é interessante falando sobre, eu quero ver a mulher carregar um saco de cimento. Velho, eu não carrego, velho. Eu sou homem, não carrego aqueles 50 quilos de saco. Eu não aguento. Então, nem todo homem vai aguentar pegar o saco de cimento. Fala, quero ver a mulher. Então, é isso. Então, a ideia disso, de uma relação mais... que tem um fundamento biológico, você constrói isso. Fundamenta nessa biologia. Só que Scott está falando, realmente...
o homem tende a ser mais, um corpo mais forte, mais viril, a mulher mais frágil. Mas isso não impede da mulher de exercer atividades que os homens exercem. Não é verdade? Isso não impede da mulher sair para o trabalho e trabalhar na rua. Isso não impede da mulher ocupar espaços na política, um espaço marcadamente masculino, de tomar decisões, né? Que a política é o espaço que, às vezes, que você toma a decisão. Então, essa tomada de decisão é uma relação de mando, né? Uma relação de poder, mesmo que seja uma democracia, né? Às vezes você tem que tomar uma decisão ali que vai afetar, às vezes não, sempre afeta milhões de pessoas. Então, é uma decisão de comando, que era negada à mulher, né? Mas a mulher exerce, a mulher também pode pegar pesado, a mulher também pode carregar cimento. Não há nenhuma restrição concernente a isso. Então, isso é mais uma questão de preconceito, de todo esse sistema. E que Scott está falando isso. Vocês estão entendendo, gente? Scott está falando isso. Existe mais o fato de que uma pessoa falar que o homem é superior à mulher porque ele tem uma capacidade física maior do que a mulher é uma construção social discriminatória e uma relação de poder, porque isso não existe. Se fosse para ser bem clara, o que Scott chegaria a falar isso. Olha, essa afirmação sua que você está falando que então a mulher vem a carregar um cimento é mentirosa. Porque, primeiro, que a mulher biologicamente pode carregar um saco de cimento, sim. Outras não, mas vai ter homens também que não vão aguentar, sim. E você, a partir dessa lógica de força, fundada na biologia, falar que, ou dar a entender que você e todos os homens são superiores e que as mulheres devem obediência a você, é uma pura construção social. Ou seja, é um puro arbítrio, é uma pura lógica de poder, é uma pura decisão entre seres sociais que querem impor sua visão de mundo perante a outra e querem impor os seus privilégios perante as outras. No caso, homem em relação à mulher. A negação de Scott sobre essas determinações biológicas se dá nesse sentido. Ou seja, Scott está falando o quê? Olha, isso não vai nos explicar toda a complexidade das relações de gênero. Então, as determinações biológicas eu vou deixar de lado. Existem diferenças entre homem e mulher, ponto. Desigualdade é aquilo. Diferença, gente. Diferença não é sinônimo de desigualdade. Há um longo discurso sobre essas duas categorias de diferença e desigualdade e que é utilizado de uma forma muito ideológica por parte do liberalismo econômico, justamente para naturalizar as desigualdades. Você vê, por exemplo, aquele João Amoedo do Partido Novo, ele usa isso de uma forma quase como um jargão, que ele fala: o problema não é pobreza, o problema não é desigualdade, o problema é pobreza, a desigualdade existe em todo o universo, em todas as espécies. Não, a desigualdade não existe, né? O que existe é a diferença. O que Scott está mais ou menos nesse sentido. O que existe é a diferença, o quê? O homem é diferente da mulher, assim como eu sou diferente de Guilherme. Guilherme, você nem se ele está aí. Se tiver aí, dê um oi, Guilherme. Eu sou homem, sexo masculino. Guilherme está aí, beleza. Mas, logicamente, ninguém vai dizer que eu sou a mesma coisa que Guilherme, porque é uma diferença. Nós somos da mesma espécie, mas dentro de uma mesma espécie, há uma diferença entre os exemplares da espécie, né? Nós somos seres humanos, mas nós temos nossas particularidades. Ninguém duvida sobre isso, isso é por demais evidente para negar, né? Nós não somos vírus, que somos iguais, né? Todos iguais, né? Que vírus não é ser vivo, ou é ser vivo quando está dentro do organismo, mas dizem, aí os biólogos falam, mas quando está fora não é ser vivo. Então, nós não somos vírus, né? O vírus é que se replica, que tem essa igualdade do seu material genético, etc.
Nesse sentido, nós somos de outra espécie, né? Então, há essa diferença, nós somos diferentes, né? O que é desigualdade? Desigualdade, gente, desigualdade é a construção social. Uma pura construção social, desigualdade. Desigualdade é uma construção social em que pretensamente busca naturalizar as relações assimétricas e hierárquicas de poder, quer seja de gênero, quer seja poder econômico, quer seja étnico-racial. Então, quando a pessoa fala, porque a desigualdade sempre existe, não. Que existe, o que você está chamando de desigualdade, você está tendo uma incompreensão. O que você está chamando de desigualdade é diferença. Não necessariamente uma pessoa diferente, não necessariamente não, uma pessoa diferente da outra não justifica que se construa uma relação entre A e B, em que A exerça um comando sobre B e que B esteja subordinado a A, porque eles são diferentes. A natureza e a nossa riqueza, e a riqueza do próprio universo, que sejam diferentes, né? Que haja essa diferença, essa diversidade. Não é? Um cachorro, vira-lata é vira-lata, mas tem cachorro de raça, são da mesma raça, são desiguais? Aí você pergunta, são desiguais? Eles estabelecem relações de desigualdade? Não. Eles são diferentes. Aí você pergunta, mas o pitbull, se pegar um cachorro mais franzino, vai querer mandar no cachorro. É uma determinação biológica. Ele está obedecendo assim, uma lógica biológica de comando, ele quer ser o dominante daquela área. Tem nada a ver com nossa realidade social. Então, a diferença aí está falando, olha, Scott está falando, diferença existe, mas diferença aí. A gente não vai compreender uma vírgula do que são essas imagens do masculino e do feminino que servem para justificar essa lógica de hierarquização, que é uma pura construção social. Não me venha, se ela estivesse falando aqui, não me venha dizer que você tem a capacidade de tirar do chão 200 quilos, que por causa dessa porra, dessa capacidade, desculpa eu palavreado, dessa capacidade de pegar 150, 200 quilos, que você vai ser superior a uma mulher. Isso não existe. Você vai ser diferente, você vai ter essa capacidade, mas você se sentir superior a ela vai ser diferente. Vai ser aí é que vai nascer a desigualdade social, as desigualdades sociais, a desigualdade de gênero, a desigualdade econômica e a desigualdade étnico-racial, a desigualdade sobre a orientação sexual e essa gama de desigualdade. Então, diferença é diferença, né? Diferença é o que nossas particularidades, agora desigualdade não. É mais ou menos nesse sentido que eu quero que vocês entendam. Então, a desigualdade seria, que para ela é uma pura construção social, né? Aí outra questão, aí você tem outras questões nesse sentido, espero que vocês tenham entendido essa tentativa de explicação, essa explicação minha sobre essa diferença entre determinação biológica, dessa diferença que existe entre os exemplares da espécie, entre essa categoria da desigualdade e o que é construção social. Pelo menos no pensamento de Scott, também no pensamento da sociologia, da antropologia. Se ficou claro, se alguém que tiver alguma dúvida pode falar, pode perguntar, mas espero que tenha ficado mais claro para vocês, porque eu senti naquela discursiva um pouco de dificuldade de vocês entenderem isso, né? De alguns alunos, todos não, de alguns alunos, e conseguiram compreender isso. Que muitos tiveram uma certa dificuldade entre o que Scott falava entre diferença do corpo entre homem e mulher e determinação biológica. É óbvio que a diferença entre homem e mulher, através do corpo, é oriundo de determinação biológica, né? Inegável. Mas é uma mera diferença. Como você vai explicar e construir essa imagem de mundo, essa orientação sobre como deve ser o mundo, aí não é mais uma questão biologicamente, é uma questão social e cultural. Aí outro ponto que eu achei que vocês tiveram um pouco de dificuldade, eu não vou me referir à questão específica, senão vou estar respondendo para vocês, mas gravem isso, que a gente, se puder
Tô gravando a aula, vou mandar para vocês, aí vocês anotem isso. A gente fala dessa relação hierárquica, né? A gente está falando dessa relação hierárquica e do gênero, né? Mas o gênero é uma relação de poder, de dominação, que ela está mais vinculada à questão dessas imagens masculina e feminina. Mas só que essas imagens de masculino e feminino, elas não são as únicas formas de dominação que existem em sociedade. Vocês viram lá, vocês se lembram lá, agora já partindo para Safiotti, eu já estou terminando a aula, não se preocupe, partindo para Safiotti. Safiotti fala daquela síntese dos processos de dominação, de exploração, ela chama de opressão. Dominação, aquilo que eu falei, né, que não está ligado à exploração econômica, mas está ligado a um processo que busca legitimação, questões culturais, políticas, em que essa dominação ela passa por uma internalização dos próprios dominados, né? Aí ela chama dominação mais ligada à cultura, à política, etc. E a exploração ligada mais a literalmente uma exploração econômica do homem sobre a mulher, ou seja, a mulher trabalha para o homem e para o benefício do homem, para manter os privilégios do homem. Então, por que eu estou falando isso? Que as relações de dominação de gênero, elas não são relações de dominações somente de gênero. Explicando melhor, ou tentando explicar melhor. Você na relação doméstica, na relação entre marido e mulher, entre companheiro e companheira, você reproduz determinados valores culturais, né? De você falar, a mulher, por exemplo, nas decisões de vamos construir isso, quantos quartos vão ter essa casa, de que forma vai ser decorado esse quarto, essa sala, etc., o que é que nós vamos comprar. O cara pode falar no sentido de, não, você não fala, quem vai determinar como vão ser as coisas aqui em casa sou eu, porque eu sou homem, você não sabe nada disso, então eu que vou falar sobre isso, né? Mas você também tem, na relação entre homens e mulheres, você tem também a exploração do trabalho, porque esse trabalho do doméstico, de criação, lógico que estou dizendo que, não estou dizendo que todos os casais são assim, mas dentro dessa lógica que eu quero explicar, você vai ter também uma exploração econômica, né? A mulher vai trabalhar em casa, e se a mulher trabalhar fora, ela vai trabalhar em casa e vai trabalhar fora, né? E vai ser obrigada a fazer a comida para o marido, etc., etc. Pode ser uma dominação também do ponto de vista de uma reprodução de comportamentos culturais e sociais, ou seja, o cara falar com essa roupa você não vai sair comigo, ou proíbo você a usar essa roupa. Uma mulher direita não faz isso. Então, vocês estão percebendo aqui que são vários tipos várias instâncias de dominação, né? Na dominação, quando se fala, porque a gente tende e Safiotti chama a atenção para isso, que a gente tende a explicar essas múltiplas formas de dominação e de exploração, de opressão, como sendo cada uma ocorrendo num determinado espaço, num determinado período de tempo, e quando uma ocorre, outra não ocorre. Isso fica patente quando você pega dentro do mercado de trabalho, um homem com determinado nível de escolaridade ganha, em média, maior que a mulher em determinado nível de escolaridade, ok? Isso é um dado, IBGE diz que isso, ok, beleza. Então, há uma exploração, né? Uma exploração e um processo de dominação em que, por N variadas ou N características, chega ao ponto de que o homem, mesmo exercendo a mesma atividade, vai ganhar mais do que a mulher. Isso é uma exploração, mas essa exploração não ocorre fora das relações culturais, fora das relações
sociais. Por quê? Provavelmente, por exemplo, hipoteticamente, a mulher chega, o homem chega lá, a mulher chega, bota o carro, bota uma chave do carro, aí o homem solta aquela piadinha, né? A mulher no volante, período constante. Aí a mulher, isso já é uma construção cultural, né? Isso não está ligado à exploração econômica, né? Então, a mulher está com determinada roupa, ele fala, poxa, tá sexy, né? Mesmo sem ela ter dado aquela abertura, né? Ou numa conversa de bar, numa conversa no escritório, conversa em qualquer lugar, sempre a mulher tem a palavra cortada, né? Quando fala, corta a palavra, corta a palavra, ou a mulher começa a falar alguma coisa, explicar alguma coisa, aí o homem chega lá e explica a mesma coisa que a mulher disse. Tem esses fenômenos que as meninas conhecem mais do que eu, né? O que eu quero dizer é o seguinte, nesse sistema patriarcal, segundo Saffioti, nesse sistema de gênero, há várias formas de se expressar essa hierarquização, né? Não é porque a gente está num ambiente de trabalho que a mulher não vai sofrer determinadas formas de dominação culturais que estão inscritos na nossa cultura, em nossa sociedade, ou politicamente, etc. Porque, por exemplo, para um dos elementos que justificam, legitimam a própria desigualdade nos salários, estão fundadas na cultura. Porque culturalmente a mulher é inferior ao homem, porque culturalmente a mulher, por exemplo, engravida, se ela engravida, ela vai passar um tempo fora do trabalho, então isso justifica ao patrão pagar menos a mulher por ser mais frágil, ela tem uma produtividade menor. Então, mesmo uma exploração econômica, ela não é só meramente econômica, né? A lógica de dominação não é só meramente econômica, é econômica que tem uma fundamentação na cultura, nas relações sociais, na política, na religião e em outras esferas. E o oposto também é isso, as dominações. Você não tem só uma dominação do ponto de vista da cultura, né? Não é só uma imagem de mundo hierárquica entre homem e mulher, que não tem e não vai ter reverberações e consequências no mundo do trabalho. Que não vai ter reverberações na própria representação política. Por sua vez, a própria falta de representatividade da política por parte da mulher, ela vai ser explicada por uma lógica cultural. Então, essa instância de mediação dos conflitos sociais, que são inerentes à política, no sentido mais amplo de entendimento da política, nessa decisão de conflitos sociais, né, que se tornou a partir do desenvolvimento em sociedade de classes, essa falta de representatividade da política, ela se fundamenta nesse arcabouço cultural social. Então, quando a pessoa falar, se vocês viram alguém falando, alguma questão falando, olha, a dominação, a falta de representatividade da mulher na política é consequência tão somente de uma dominação de natureza cultural. Ela está errado. O fato da mulher na atividade de trabalho, no local de trabalho, mesmo tendo a mesma formação que o homem, mesmo tendo o mesmo cargo do que o homem, ela, essa hierarquização, essa lógica de dominação, ela se explica por fatores exclusivamente econômicos. É errado. Vocês estão entendendo? Esse processo de dominação, ela vai perpassar tanto os fatores econômicos, mas os fatores econômicos precisam de justificação cultural, precisa de justificação social, de reprodução dessas desigualdades sociais. Às vezes, até a política legitima, abre a possibilidade de legitimar essa própria hierarquização. Então, quando se fala assim, a desigualdade da mulher é exclusivamente econômica, não. Mesmo ela estando na esfera econômica, ela necessita de uma legitimação cultural.
ela necessita de uma legitimação social e, às vezes, até de construtos políticos que digam que a mulher é inferior e deve receber menos do que o homem. Então, nunca é só uma dominação econômica, você nunca está só sofrendo dominação econômica, está só sofrendo dominação cultural, nem social, nem política, nem religiosa. São todos esses elementos juntos que explicam e que fazem que nós compreendamos o que é esse sistema de dominação que existe do homem, de opressão do homem sobre a mulher. Acho que vocês conseguiram entender? Então, quando vocês pensarem, acho que fica mais fácil vocês pensarem com relação à divisão sexual do trabalho nesse sentido. Olha, a divisão sexual existe, né? Elas ganham menos, nós ganhamos menos. Então, objetivamente, o nosso trabalho é menos reconhecido, né? Objetivamente, nós ganhamos menos. Mas, por que nós ganhamos menos? Aí vai ter uma série de justificações, e essa série de justificações é o que a gente chama de cultura de relações sociais. Então, nunca é uma esfera só, né? A mulher, ela é explorada, economicamente mas ela sofre dominação de natureza social, de natureza cultural, às vezes de natureza política. Então, quando vocês veem assim, dominação só exclusivamente cultural. Não. A dominação da mulher na atividade é exclusivamente econômica, ela só sofre econômica. Não, porque esses fenômenos estão entrelaçados, interdependentes, e há uma mútua determinação. É nesse sentido. Esses dois pontos que eu queria chamar a atenção, que a gente revisitou toda a discussão de gênero, esse ponto e o ponto da determinação biológica, principalmente para Scott, você sempre tenham em mente. Scott está falando que há diferença entre homem e mulher, mas que esse conjunto de explicações sobre o lugar do homem e da mulher é uma construção puramente social. A desigualdade, você tem que gravar isso, a desigualdade de gênero é uma categoria social, exclusivamente social. Então, fala exclusivamente social, que tem um corpo lá, tá? Um corpo, que ela fala corpo sexuado, um corpo lá, mas que expressa tão somente diferenças de exemplares de uma espécie, mas que eles não servem para nada na hora de se explicar porque a sociedade humana ou se assenta nesse sistema de dominação de gênero. Espero que tenha ficado claro isso. É quando toda vez, vocês tenham sempre um pé atrás, não só nessa discussão de gênero, mas nessa discussão de gênero, quando estiver falando sobre sociologia, antropologia, etc., quando se fizer uma relação muito direta entre o que é as determinações biológicas e o comportamento social. Determinações biológicas naquele sentido que eu dei, né? Essa predisposição, esse caráter universal, todos os exemplares de uma espécie todos os cachorros latem. E vão continuar latindo, ou seja, todos os cachorros vão latir, a maioria, por exemplo, todas as águias vão voar e vão ser caçadoras, vão ser carnívoras, independentemente se com a águia tal, sendo águia vai fazer isso. E, ao longo do tempo, quando perdurar a existência dessa espécie, eles vão se comportar da mesma forma. Nós, humanos, não somos assim. É por isso que gênero não pode ser explicado através dessas determinações biológicas. Beleza, gente? A gente tem que marcar, antes de finalizando essa aula, vou dar mais 1 ou 2 dias para quem não me respondeu a atividade me responder. Quem eu conseguir aclarar mais essa discussão e quiser responder novamente as objetivas e principalmente a discursiva, pode fazer, mas não posso dar muito mais tempo, porque a gente tem um prazo para deixar a nota lá no swap, então pode fazer, vou dar um prazo maior, se conseguiu aclarar, se ajudarem você a responderem melhor, porque eu senti uma certa dificuldade nesse sentido,
Então, a gente vai marcar essa aula extra, que a gente vai discutir sobre a questão urbana e mais para frente. Então, beleza, gente. Valeu pela aula de hoje. Viu? Valeu pela aula de hoje. Nos vemos a priori na próxima quarta-feira, se a gente não marcar essa aula antes, né? A priori na quarta-feira. E boa aula para vocês. Boa aula para vocês. Boa resto de semana, bom final de semana. Se cuidem. A vacina dizem que vão começar aqui no Brasil em março de 2021. Então ainda se cuidem que vai demorar um pouco. Viu, galera? Valeu. Bom final de semana para todos.